Quase boa tarde a todos e a todas. É um privilégio para mim, mais uma vez, ter sido lembrado para repartir consigo a minha reflexão sobre a questão complexa em que está transformando o nosso país e especialmente com seus rebatimentos na questão da logística e da nossa infraestrutura. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Mário Lima Júnior, meu velho amigo, e do Dr. Fernando da ANTAC, que nos brindou com uma excelente reflexão. Por favor, todos os demais sintam-se cumprimentados devidamente, dado que o tempo ruge, como se diz lá em Sobral. Em qualquer comunidade nacional, onde um papel do governo é remunerado a uma taxa superior à rentabilidade média dos negócios, o destino desta economia é a paralisia, é a estagnação. Muito simples de entender, embora nós brasileiros precisemos, talvez, nos desintoxicar de muitas e gravíssimas interdições ideológicas que estão levando o nosso país para o brejo ou, talvez pior, para um grave desastre. Se o governo paga, em termos reais, acima da inflação, 6,5%, 7%, 8% acima da inflação, e se a rentabilidade média dos negócios, tomado pela média de rentabilidade dos países da OCDE, é de 4% a 6%, fica muito flagrante, fica muito evidente uma razão macroscópica pela qual o nosso país, e eu, para me prevenir de paixões, conjunturas, e o Brasil está incendiando, eu estou tentando, mesmo contrariando a minha natureza, a minha característica, eu estou tentando repartir com os auditórios que me dão a sua atenção uma reflexão um pouco mais serena, digamos assim, embora indignada sempre. Se nós arbitrarmos o ano de 1980 como uma referência para o que eu quero repartir consigo hoje, nós temos que, do fim da Segunda Guerra Mundial a 1980, o Brasil foi o país do mundo capitalista que mais cresceu em volume, em complexidade e em velocidade. Na prática, neste período, nós saímos do zero, da irrelevância, para sermos a 15ª economia industrial do planeta. Crescemos por piso 7% ao ano neste período. Arbitrando, porque a história não é assim, não é tão datada, mas arbitrando o ano 1980 para cá, o Brasil tem crescido em média, e esta média vai cair agora, 2 ridículos % ao ano. Então houve um craque, houve uma ruptura entre um tipo de economia política que nos trouxe do zero e nos transformou na 15ª economia industrial do mundo, trazendo consigo a infraestrutura a ela correlata. Lembrando que o Brasil não tinha absolutamente nada, nossa economia extraía seus excedentes na monocultura do café lá para baixo e da cana-de-açúcar aqui para cima. O que aconteceu para que a gente tente pacificar pelo menos o método de reflexão que está realmente interditado por imprudências e interdições ideológicas, vendidas como se fossem ciência boa, sendo ideologia vencida de 5ª categoria. A ideia, quer dizer, o diagnóstico deriva dos escombros do velho modelo. Nós resolvemos industrializar o Brasil por decisão política, resolvemos que o caminho de industrializar o Brasil era fazer o Estado Nacional ser o empresário que não tínhamos. Este Estado Nacional, olhando os capitais privados, lá como hoje, percebeu um baixíssimo nível de formação bruta de capital, ou seja, a taxa de investimento da sociedade brasileira, naquela data ainda politicamente muito arisco com essa tal novidade modernizante, porque eram capitais muito constritos à monocultura oligárquica, latifundiária do café e da cana-de-açúcar. A história da política vai permeando 1000 crises desse parto doído de um Brasil antigo, que tem a Revolução de 30, tem a Intentona de 35, tem, enfim, uma série de conflitos, porém, a economia política basilar, volto a tentar recuperar para argumentarmos o hoje, nós decidimos, com grande consenso no Brasil moderno, que o Brasil tinha que sair da agricultura primária de subsistência e da monocultura, dos excedentes, para uma economia moderna industrial.
O capital privado modesto e comprometido com a velha ordem não se interessou por isso. Nasce daí a ideia de tangenciarmos a tarefa de construir nossa formação bruta de capital, que é a antecedência de qualquer experimento desenvolvimentista de êxito na história da humanidade, e hoje é o que está por trás, por exemplo, da China. Nós resolvemos fundar um país endividado. Naquela data há uma racionalha. O perfil médio do tipo de capital que era disponível ao longo das 3 décadas, 50, 60, 70 especialmente, era basicamente 3 anos de carência, 12 anos médios para pagar e juro médio de 3,5% ao ano. Então pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão com essa característica, abro uma Petróleo-Brás, com 3 anos, 4 anos que eu teria que começar a pagar, o faturamento de um ano da Petrobras, mais que pagaria o que eu ainda tinha 12 anos em prestações para pagar. Coadjuvando o modelo, 2 fatores que ainda hoje nos causam perplexidades. Primeiro, a tática era substituir importações. Por quê? Porque o mercado doméstico revelava um certo volume que daria viabilidade ex ante no planejamento de fazer o país se industrializar. Eu lembro bem de um episódio escandaloso, lá como cá, em que o Denox, antigo Ifox no Brasil, no governo Epitácio Pessoa, 22, 23, fez uma importação escandalosa de pá, picareta, enxada e foice, né? Porque nós não tínhamos uma indústria rudimentar de base metal-mecânica. Todos esses artefatos eram artesanais e o Denox queria comprar em escala. Parece que ainda hoje tem no almoxarifado do Denox um resto dessa encomenda que foi feita lá, não sei quanto foi a propina na época, né? Lá como cá, né? E isso a gente vai ter que refletir mais gravemente do que está acontecendo hoje nos Facebooks e internet da vida. O outro coadjuvante, para além da substituição de importações, era a ideia de proteger o mercado brasileiro com uma redoma protecionista, de maneira, óbvio, na data, a que a nossa indústria nascesse pisando no pé do competidor internacional, que já tinha maturidade tecnológica, já tinha escala, etc, etc. E nós iríamos fazer uma indústria nascer no Brasil, substituindo diretamente importações, e essa indústria não nasceria se ela fosse, ao nascer, já exposta à competição global. Montamos esse modelo, estou resumindo por economia de tempo e porque a qualidade do auditório me permite esse resumo de uma coisa que é mais complexa. Então, resumindo, industrializar, substituindo importações, com dinheiro dos outros, de longo prazo e barato, substituindo importações e protegendo o nosso mercado da competição internacional transitoriamente. Este modelo produziu o Brasil que temos aí fora para o bem e para o mal e morreu. Produziu o Brasil que temos para o bem, já mencionei, a 15ª economia industrial do mundo. Portanto, não há defeito genético na nação brasileira. Nas épocas em que nós tivemos liderança intelectual, hegemonia moral, na hora que nós tivemos convergência teórica, porque isso tudo tem a ver com teoria, com modelos, com concepções de economia política, ao contrário da estupidez inominável que hoje em dia já é vencido, mas no Brasil a gente está sempre com delay, que nem o Rubem Barrichello, estamos chegando atrasado no neoliberalismo, quando até o Fundo Monetário Internacional já caiu em si, que isso é uma estupidez que produz instabilidade e inequidade e, portanto, é uma coisa que não presta. Ora, para o bem produzimos a 15ª economia industrial do mundo. Porém, para o mal, o Brasil que temos aí fora também é obra tanto deste modelo quanto da sua exaustão. Incauta, não foi malícia nem maldade, mas um certo elitismo de que estava deliberado a fazer o bolo crescer para depois dividir. Aspas, Delfim Neto. Isso é uma inerência do modelo, mas ele produziu a pior concentração de renda do mundo. E eu não lembro isto daqui por uma questão de denúncia moral, que é meu imperativo de estar na vida pública. Eu acho que a gente deve estar na vida pública ou privada, moralmente obrigado a trabalhar para que o nosso irmão tenha oportunidades de viver com dignidade também. Isto é uma atitude, mas não é por isso que eu trago esse assunto. É porque quando você tem uma hiperconcentração de renda como a nossa, você colapsa um dos elementos da competitividade sistêmica moderna em tempos de globalização, que é a escala. Se você tem uma economia em que 100 não comem nada e um come 10 refeições por dia, a escala é de 10 em vez de ser 110, para permitir a concepção de uma economia, enfim, de consumo de massa.
Para o mal ainda, este modelo se exauriu. E nós precisamos entender essa digressão ao passado para compreender o futuro brasileiro, por onde as pistas, e entender o presente e as pistas por onde, evidentemente, se pacificarmos essa inteligência de diagnose do nosso país, por onde é que nós temos que coesionar a nação brasileira para sair desse atoleiro explosivamente perigoso em que até a democracia está em xeque nesse momento. Algumas variáveis sumiram da vida real do planeta. E essas variáveis eram premissas do velho modelo. Primeira variável, o financiamento de longo prazo e barato. Isto não existe mais. Hoje, se chama no jargão, né, do economês global, o dinheiro de smart money. Basicamente, neste momento em que eu lhes falo, a humanidade está com o maior estoque de poupança ociosa e poupança ociosa para o investimento desde sempre. Nunca houve na história do capitalismo, a partir do colapso de 2008, tal estoque global de poupança, o que quer dizer que a humanidade inteira, exceto este país inexplicável, que não é para principiantes, trabalhando com taxa de juros negativa. Há mais de 5 anos, o mundo está há quase 8 anos trabalhando com taxa de juros negativa. Ou seja, se você tomar $1 milhão emprestado nos Estados Unidos hoje, no fim do ano, você está devendo $930. $930 mil. Se você tomar 1 milhão de ienes, 100 ienes emprestado no Japão, no fim do ano você está devendo 970 ienes. E o Brasil segue mantendo a maior taxa de juro real do planeta, sem nenhuma explicação técnica. Nenhuma explicação, como eu tentarei demonstrar ao longo dessa nossa reflexão. Então, a primeira variável que mudou é que ali no ano 80, estou arbitrando, a taxa de juros que era flat 3,5% virou 27%, e o dinheiro que era paciente, 3 de carência com longo prazo barato, sumiu e virou smart money, arbitrando ganhos especulativos overnight, com garotos de meros 20 e poucos anos operando como quem opera um videogame em Wall Street, parte importante, cheia de cocaína no nariz, né, destruindo países. Em pouco importa balcão, gente, emprego, soberania nacional, institucionalidades, vai tudo indo para o brejo, como estamos assistindo, não é nesse velho querido país nosso aqui não, nós estamos assistindo isso na velha Europa. A Grécia é ingovernável, a Irlanda é ingovernável, Portugal é ingovernável, a Espanha é ingovernável, a França está na vizinhança do problema, e assim sucessivamente. A Inglaterra está saindo da Europa, e quem está carregando o piano é a velha Alemanha, que tem indicadores de produtividade, de sofisticação tecnológica e de adensamento de formação bruta de capital, e que está ganhando pela economia o que guerras mundiais não lhe deram. Um protagonismo hegemônico que incomoda muito, sem se falar no desmantelo de Líbia, Síria, Iraque, Irã, Irã nem tanto, Afeganistão, Paquistão, enfim, Egito, tudo desmantelado, produzindo milhões de imigrantes que tendem a desestabilizar os centros dinâmicos da economia mundial e que produzem fenômenos tipo o Donald Trump nos Estados Unidos, que não é um fenômeno simples. Donald Trump é uma resposta do trabalhador americano médio, branco, contra uma concepção de economia política que transferiu empregos industriais para a periferia do mundo, deixando altamente adensados os valores agregados altos, porém de baixíssima condição de emprego, numa economia que tem 200 milhões, 300 milhões de pessoas precisando trabalhar, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, que detém o padrão internacional único ainda, e vai permanecer assim por muitos anos, de valor de referência, de termo de troca ou de hospedaria da poupança global, que é o dólar. Só o dólar tem essas faculdades. E o segundo fator que matou de morte matada o velho modelo brasileiro, e que a velha esquerda parou de ler e não compreende, é a aceleração sofisticada do domínio tecnológico. A indústria dos anos 40, dos anos 50, dos anos 70, dos anos 80, até ali no primeiro momento, era uma indústria em que você saía retardatariamente no processo tecnológico, chegava imitando com 5, 7 anos de retardo e ficava contemporâneo da última geração por 10, 15, 20 anos. A primeira linha de montagem de automóveis no Brasil
Foi uma linha de montagem desmontada, desativada da Alemanha, da Volkswagen, e o carro que saiu aqui era muito parecido, quase nada diferente do up-to-date alemão moderníssimo Volkswagen. Tal não é mais verdade. O impacto das tecnologias hoje na competitividade, na aprazabilidade, na imposição de um padrão de consumo global, ao qual as comunidades nacionais estão induzidas a referir inconscientemente sua própria noção de felicidade, é central. Eu me lembro, faço uma comparação, quando eu me formei, meu pai era advogado, eu sou advogado, e meu pai trabalhava com uma máquina de escrever, Remington, né, que pesava uns 7 quilos. Qual era a tecnologia, qual era a produtividade? Apertar uma tecla que impressionava um tipo metálico numa fita com tinta que fazia a letra chegar no papel, ou seja, um computador que já vinha com impressora dentro, né? Isso é uma piada que eu vi outro dia, achei maravilhosa. Pois bem, eu quando me formei, 20 anos, 30 anos depois do meu pai, ganhei uma Olivetti Lettera 22, é o novo, né? Então a minha maquininha pesava 2,5 kg, mas qual era a produtividade dela? Apertar uma tecla, impressionar um tipo metálico que impressionava uma fita com tinta que fazia a letra aparecer no papel, ou seja, rigorosamente a mesma. E 20 anos depois o que mudou foi a portabilidade. Meu pai, se quisesse levar a máquina para algum lugar, tinha que ir com um carrinho de mão, e eu na mão, pura e simplesmente. Não é mais assim. A diferença entre um Pentium ou um Celeron quad-core para o último estágio hoje é de 6 meses. Todo mundo está informado do iPhone 7 e quer referir o seu padrão de realização, né, a essas referências iconográficas de consumo. Isso é um grande equívoco que não vai dar para continuar, mas por enquanto deixemos isso aí para outro momento a gente refletir, mas é uma reflexão que temos que fazer. Mas o fato é que o velho modelo de tanto isto morreu, e ao morrer produziu seus escombros. Qual foi o grave escombro? Nós tínhamos uma ditadura, não tínhamos democracia, por isso que democracia é um valor. E mesmo nós outros que estávamos em oposição à ditadura, não douramos a pílula, jamais reconhecemos que a variável de petróleo mudou, que a variável do custo de carregação da dívida mudou, que a variável da sofisticação tecnológica mudou, porque o consenso possível entre nós era dissolver a ditadura. Portanto, tributaríamos a ela, lá como cá, todas as mazelas, problemas e gravidades da complexa questão brasileira. E fomos ao poder. E o poder não muda a realidade. O que acontece? Fomos ao poder na redemocratização com Tancredo, tragédia Sarney. Quando chegou ali, o custo de não equacionarmos os escombros do velho modelo veio se pagar em inflação. Que no mundo inteiro e nos manuais de economia, isso é outro assunto que eu tenho provocado nas academias fora do Brasil e aqui, o Brasil não é para amadores, nem mesmo para profissionais de antolhos nos modelos literários, nos modelos acadêmicos e tal. Por quê? Porque não há precedente na história da humanidade de um surto inflacionário que chega a 84% num mês, que não tenha provocado em meros meses, no máximo ano, rupturas e transações que logo contra esta inflação conjuraram consensos. No Brasil nós tivemos 3 décadas e meia de superinflação. Por quê? Porque no Brasil, ao contrário dos manuais de economia e da experiência tradicional dos economistas, a inflação não é uma doença da moeda. Foi na verdade um tributo não consentido, selvagem, porque nós criamos a correção monetária. Nós outros que detínhamos algum excedente de poupança, protegíamos esse excedente na correção monetária, mesmo a mais ridícula na cadeia de poupança, fora os overnights e os Selics e como CDIs e renda fixa, etc, etc. E o povão, lá como cá, pagava o preço de comprar 1 quilo de feijão no começo do mês, e pagar o preço nominal do fim do mês, o salário sem mudar. 3 décadas e meia. E nós chegamos então a uma ruptura. Foi o Plano Real. O Plano Real, que eu tive orgulho e honra e tenho até hoje de ter ajudado a fazer, era muito sério, muito bem intencionado, mas era um truque. Porque o problema era de modelagem econômica e nós não tínhamos energia política nenhuma, né?
Collor caiu, Itamar Franco assume, crise de anões do orçamento, Congresso desmoralizado, escândalo dos anões do orçamento. Veja bem, eu era governador do Ceará, eu tenho muita raiva de viver testemunhando essas coisas. Eu era governador do Ceará e houve um dia que a Polícia Federal, com ordem judicial, invadiu a casa de um diretor de uma empresa antiga que existia no Brasil, chamada Norberto Odebrecht. Essa Norberto Odebrecht foi preso lá e tinha um disquete. Vocês sabem o que é disquete? Não, as meninas não sabem, nas senhoras e senhoritas. Disquete era uma mídia antiga que existia, que substituía pendrive e CD-ROM, etc, etc. E pegaram um disquete da Odebrecht com o nome de uma lista de políticos que estava na sacola das propinas da Odebrecht. Não muda nada. Não muda nada. Eu era governador e o país amanheceu inteiro na ponta dos pés para saber quem estava e quem não estava na lista da Odebrecht. Vocês acreditam nisso? Exatamente o que nós estamos vivendo hoje, né? E aí, enfim, saiu a lista, um bocado de gente foi, não sei o que, papapá, não aconteceu nada, né? Naquela época não era o dono que ia para a cadeia, era um executivo. Agora até melhorou um pouquinho, que é mesmo arbitrariamente o dono é que está na cadeia. Penso que é arbitrariamente, na contramão de todo mundo, porque eu tenho formação jurídica. Ninguém pode prender alguém por um ano com prisão temporária, enfim. Não que o cara não seja culpado e não mereça, eu acho que é culpado e merece. Só que juridicamente não é assim que se faz num país civilizado e nós estamos indo para a barbárie completa. E a internet deu voz a uma legião de imbecis que de tudo entendem de forma rasa e de forma absolutamente grosseira. Basta a gente abrir a internet, o Facebook, está todo mundo falando de como é que deve ser isso, como é que deve ser aquilo, assuntos complexos que já estão pacificados na literatura, na experiência internacional, e aqui é todo mundo, garotos, Ministério Público, como é que pode? Esse Congresso, para mim, é dominado por um partido de ladrões que está aí para roubar e para garantir a impunidade. Ponto. Agora, dito isto, o Congresso vota lá uma merda dessas que estão votando todo dia e um grupo de garotos do Ministério Público Federal anuncia numa entrevista coletiva que se o Congresso não votar atrás daquilo ali, eles vão não fazer mais a brincadeira da Lava Jato. Você veja um negócio desse, eu estou ficando velho, não é possível. Eles estão anunciando que vão para a prevaricação e estão dizendo que o Congresso Nacional, onde teoricamente está a representação suprema do interesse popular, ainda que seja essa desastrada conjuntura que nós temos, tem que voltar atrás numa deliberação, senão eles não vão cumprir mais a tarefa espetaculosa da solução da lavoura, que é a Lava Jato. Isso aqui é apenas um parênteses, vamos voltar ao modelo que eu prometi que ia ser sereno e equilibrado hoje, né? Mas, rapaz, eu estou preocupado com o nosso país, não é pouco não. O que era o real? O real era o seguinte: nós tínhamos o velho modelo morto. Isso basicamente se apresenta num desequilíbrio das contas do Brasil com o estrangeiro. Não resolvido, você faz a inflação ser uma equação fiscal não consentida para suprir esse desequilíbrio. O que é que nós fizemos? Levantamos a taxa de juros para o planeta, lá para cima, para a estratosfera, para cumprir 3 tarefas. Primeira tarefa, prevenir a explosão da demanda, porque se a inflação era um tributo e eu ia encerrar a inflação do dia para a noite, imediatamente esta renda usurpada pelo Estado se disponibiliza para o conjunto da sociedade consumidora, que com razão, acreditando que aquilo é só pagar a eleição, vai overnight para o consumo. E a base produtiva, estrangulada em 10, 30, 20 anos de estagnação e de baixíssima taxa de formação bruta de capital, não tem o tempo necessário para repor. Então, cruzado novo, cruzado não sei o que, nos deu essa lição. Então vamos fazer a prevenção da explosão da demanda via dissuasão da demanda agregada. Os manuais de economia não sabem o que é um cartão de crédito 6 vezes sem juro. Tenta fazer uma compra no mundo externo brasileiro, 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Quer dizer, pardon me? Não compreendo. Explain me, please. Je ne comprends pas. Em qualquer lugar do planeta, não sei em japonês. Ninguém tem isso. Ninguém sabe que a Casa Bahia, que o Ricardo Eletro no Brasil, não são lojas de eletrodomésticos e móveis, são bancos que arbitram o seguinte fato real derivado da concentração de renda. O cidadão não tem renda para ter um micro-ondas. Se for renda versus padrão de consumo, o cidadão não tem. Mas se eu superfaturar o micro-ondas 3 vezes e picar o valor disso em 36 vezes, a renda média do cidadão cabe à prestação.
portanto ele compra. Então não adianta nada encarecer juro no Brasil, porque aqui é um fenômeno distinto do mundo, em que o cidadão não compra porque o juro é alto ou baixo. O cidadão compra se o Ricardo Eletro bota uma prestação compatível com a renda média dele. Portanto, os efeitos de juros sobre demanda agregada no Brasil têm que ser relidos à luz da nossa realidade, que esses imbecis não querem fazer, e os que ganham dinheiro sabem fazer muito bem. Então, nós levantamos a taxa de juros com essa finalidade. A segunda finalidade de levantar a taxa de juros é que nós íamos substituir para os bancos, lá como hoje, a rentabilidade do giro inflacionário por uma taxa que ia acabar por uma taxa de juros que lhes pagava o balanço. Compreendem? Então é o seguinte, a taxa de juros vai substituir a inflação. Ó, segura aí, a inflação com que vocês ganham uma montanha de dinheiro vai sumir. Para vocês não quebrarem durante uma transição, nós vamos botar a taxa de juros lá em cima e a rentabilidade de vocês fica garantida, menos pela inflação e agora por uma taxa de juros real dessa altura estratosférica. E a terceira razão, chave de compreensão do nosso momento, inclusive para o bem neste ponto, é que o Brasil estava quebrado. O Funaro tinha feito uma moratória, fizemos discurso, mas na verdade nós zeramos as nossas reservas. Nós tínhamos um fluxo para pagar de dívida externa e tombamos sem um centavo para pagar. Resultado, botamos a taxa de juros lá em cima, lá como cá, na data com uma razão objetiva, que era fazer entrar no Brasil overnight, arbitrando ganhos especulativos globalmente, uma montanha de dólar. Para quê? Para a gente anunciar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e o mercado evidentemente não acreditaria, a não ser que a gente tivesse dólar para bancar, né, o ataque especulativo que acontecesse. Isso é a chave do real. Tirante a URV, que foi uma inoculação de um hiperindexador para todos os preços relativos se atualizarem diariamente, nada mais original, nada é original no plano real. Só que tudo isso era uma iniciativa precária. Nós íamos fazer isto, debelarmos a inflação, renovarmos o poder político do país, elegíamos um presidente forte, e esse presidente forte promoveria imediatamente a substituição dessas precariedades por um conjunto estruturante de reformas que resolvesse a equação do colapso do modelo nacional de desenvolvimento brasileiro. O nome desse camarada é Fernando Henrique, deu tudo certo, só que ele chegou lá e trocou um projeto nacional por um projeto de poder. Não propôs uma única reforma, a não ser uma hostil ao povo brasileiro, que foi na Constituição desagregar, quer dizer, ressegregar o conceito de empresa nacional, de capital nacional, para fazê-la igual às multinacionais, o que nenhum país do mundo faz, e tem consequência prática. Por exemplo, as políticas do BNDES não podem selecionar o empresariado nacional. Por exemplo, as políticas de ciência e tecnologia e propriedade intelectual não podem segregar a empresa nacional, porque o senhor Fernando Henrique, cumprindo o ideário que lhe mandou fazer o senhor Bill Clinton e os norte-americanos, e eu sei bem o que eu estou falando, fez a pior legislação que o Brasil tinha. Todo mundo sabe no que deu. Para a gente chegar, Mário, você me adverte, cadê a menina do papel aí? Que eu estou me apaixonando pelo auditório. Tá bom. Então, não, é melhor fazer quando estiver faltando 10, porque aí eu tenho um tempo de arrematar, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que o Brasil manipulou o câmbio, e aqui cabe um parênteses. Qual é a chave de inteligência do real? Nós aprendemos com os experimentos passados que não funciona tabelamento e congelamento de preço. Por quê? Vamos pegar a cadeia produtiva do paletó aqui. Lá no passado ele foi caroço de algodão, foi fio, foi pano, foi tingimento, foi tecelagem, foi confecção, foi moda, foi comércio. Quando a gente congelava aqui, em algum momento a gente pegava o último preço aqui da véspera do congelamento, cheio, no reajuste, o primeiro preço já defasando e o segundo preço amanhã, que ia corrigir, no fundo do poço. E aí, resultado, você desfez todas as cadeias produtivas, o país colapsava e havia fila ágil, desabastecimento, e assistir aqui a negada fechar supermercado e cantar o hino nacional elogiando o Sarney. Ah, meu Deus, eu me odeio de ser testemunha dessas coisas. Eu vi isto com os meus olhos, que a terra há de comer. Fiscal do Sarney, um bocado de gente foi nessa e tal. Porque o Brasil precisa se compenetrar que o céu não é perto. Pois bem, com o câmbio, a gente fazia diferente. Nós percebemos que o câmbio é um preço relativo, entendam isso para hoje.
O câmbio é um preço relativo que intervém em todos os preços relativos da economia, imediatamente ou logo em seguida. Primeiro, nós temos uma economia extremamente fragilizada em relação à nossa indústria. Quando o Brasil cresce 2%, o buraco em manufaturados do comércio exterior brasileiro é de 130 bilhões de dólares. Repare bem, meu companheiro da FIEC, o Brasil está se desindustrializando e o nosso modo moderno de consumo, nossos confortos, a nossa expectativa de referências de sucesso social são referidas a um padrão industrial que o Brasil crescentemente não tem. Todos os eletroeletrônicos, todas as fibras, todos os meios de diagnóstico médico, a química fina quase toda, enfim, tudo de telecomunicações, de novos materiais, tudo é importado. Cresceu 2 pontos, o buraco em manufaturado é 130 bilhões de dólares. Aí nós chamamos o agronegócio e a mineração para pagar o buraco. Só que os dois estão aí com 89, 90 bilhões de dólares de superávit, que já não pagam os 130. E ainda tem que carregar nas costas a satanização da dona Marina, não é, que, querendo ser presidente do Brasil, escolhe esculhambar o agronegócio e a mineração, satanizar, fazer o Satanás ser pouco parecido com o agronegócio, que basicamente está carregando o país nas costas e pagando nossos luxos. Não que eu os autorize a abuso, mas é preciso achar o ponto de equilíbrio nessas questões se nós tivermos compromisso com a realidade do nosso país. 124 bilhões de dólares de déficit no manufaturado, entre o que o Brasil industrializado exporta e o que o Brasil industrializado, o Brasil importa de industrializados, e isso está se agravando. Não pode crescer o Brasil por causa disso. Resultado, nós resolvemos controlar o câmbio. E aí o Fernando Henrique manipulou para fins de reeleição. Eu fui anticandidato a presidente da República denunciando isso, porque eu vi, quando ele traiu, eu rompi. Ninguém entendeu nada e a minha vida tem sido assim. Rompi, fui escrever, fui esculhambar, fui morar no estrangeiro, fui recebido como estrangeiro no Itamaraty brasileiro do senhor Fernando Henrique Cardoso, porque eu estava contando a verdade que eu sabia, porque eu ajudei a fazer o plano real. Pois bem, não deu outra. Olha o Brasil como não muda nada. Em 1999, por janeiro, o Brasil arrebentou o câmbio, teve 54% de desvalorização cambial num dia, toda a banca privada acertou em cheio a virada do câmbio, o que é claramente uma informação privilegiada, e isto é que é corrupção. O país perdeu 16 bilhões de dólares numa noite. E o único banco, os bancos que perderam, que erraram o dia, foi o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Mark Fonte Sindam, porque o Chico Lopes, enganado pelo Fernando Henrique, passou a informação falsa para o Catiola, que depois obteve na chantagem a indenização, ou seja, só o povo brasileiro pagou a conta da desvalorização do câmbio. Com a desvalorização do câmbio, a gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza. O Brasil não tem suficiência na produção de trigo, então nós importamos trigo com dólar. Se a gente precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de trigo e precisamos agora comprar o mesmo dólar de trigo com R$ 4, o preço da pizza e do pão sobe. A gente não compra dólar, mas o povão anda de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é óleo diesel. O Brasil, nessa estupidez ideológica, resolveu ser um exportador bruto de commodities, nesse caso petróleo, barato, e comprar derivados caros em dólar, que nós não emitimos. Resultado, se a gente precisava de R$ 2,30 para comprar $1 de diesel, e precisamos de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço do diesel sobe, impacta o preço das passagens. A química fina, a gente toma remédio, a gente vai no dentista, os materiais, os meios de diagnóstico médico, tudo importado. Em 2013, quando nós fizemos a lei de partilha, na verdade foi feito lá atrás, eu ainda era deputado, ajudei, nós vendíamos um barril de petróleo por $110. Com a crise de 2008, seu rebatimento na Europa e na China, o que aconteceu? Só para dar exemplo nesses dois preços relativos. O preço do minério de ferro, $190, despencou para 38, vizinho ao custo de produção do benchmark global que éramos nós no Brasil, a CSN. Nosso custo de produção 35. Toda a mineração média e pequena do mundo quebrou. O petróleo, que era $110 que nós vendíamos, caiu para 30. Só para vocês terem uma ideia, o custo de produção na escala da época, que agora estamos ganhando escala, então é um crime o que estão fazendo, entregar o pré-sal para estrangeiro na hora que a gente começa a hora da onça beber água.
Mas quando nós começamos a lei de partilha, o custo de produção de um barril de petróleo no pré-sal era $40. Vendíamos por 110, lucro danado. Caiu para 30, custo de produção acima da coisa. Agora, com o ganho de escala, nós temos agora, estão querendo entregar, aliás, assinaram já para entregar para os estrangeiros. São canalhas os que estão mandando no Brasil. Não há outra palavra para essa gente que eu conheço de perto. Fui colega do Eduardo Cunha, colega do Michel Temer, sei que são canalhas. Assim, não tem absolutamente nenhum compromisso com nada de decência, de espírito público, de compromisso nacional. Eu os conheço profundamente e tenho a obrigação moral de repartir esse testemunho com quem quiser me ouvir, ainda que possa discordar das minhas opiniões. Pois bem, o Lula então foi salvo por isso. Quando vem 2013, a crise impacta na China, e nós estamos chegando a hoje, e o diagnóstico é que é importante, porque a terapêutica fica óbvia se a gente concordar no diagnóstico. A Dilma começa a sentir as consequências dessa fratura exposta. Esse número, 124 bilhões de dólares de déficit manufaturados, foi no ano 2013. Fora as outras rubricas do balanço de pagamentos, porque não temos projeto nacional, abominamos a ideia de projeto nacional, aí temos um probleminha, qual seja, frete, quase 100% do afretamento que o Brasil faz é com armadores estrangeiros. Sabe quanto é o buraco? 12 bilhões de dólares. Royalty, abrimos mão de uma política nacional de ciência e tecnologia, política industrial de comércio exterior, 7 bilhões de dólares de buraco. Serviço da dívida, lá se vai mais 18 bilhões de dólares. Remessa de lucros e dividendos fraudulentamente, numa hora que nenhum balanço registra lucro no Brasil. A indústria automobilística, com renúncia fiscal do governo Dilma, das maluquices do seu Guido Mantega, semi-analfabeto, né? Emitiu para o estrangeiro 7 bilhões de dólares de remessa de lucro, numa hora em que a indústria automobilística está passando com 34% de capacidade instalada ociosa. Fraude. Então, se você juntar essas rubricas todas, lá se vai mais 100 bilhões de dólares de desequilíbrio na conta externa brasileira. Agora vamos juntar os cacos. Eu tenho um buraco na conta externa crônico e crescente. Isso manda para o meu balanço de pagamentos uma pressão de valorização do câmbio, ou seja, de desvalorização do real. Eu digo que se houver inflação, não importa que a inflação que nós tenhamos não seja uma inflação. Por quê? Qual é o efeito de taxa de juros sobre preços cambializados? Tem algum economista no recinto? Por favor, pelo amor de Deus, me socorra. Qual é o efeito? O câmbio explode, a química fina acompanha o câmbio, cresce o preço e tal. Eu meto taxa de juros em cima. Qual é o efeito? Zero. Nos manuais, inclusive, né? Depois, qual é o efeito de preços administrados pelo governo? Acaba a eleição, a dona Dilma mete um tarifaço de 70% de reajuste da energia do setor elétrico, distribuição São Paulo, de 40% no Nordeste. E aí apresenta-se no IGPM custo de energia administrado pelo governo e eu meto a taxa de juros em cima. Qual é o efeito, pelo amor de Deus? Qual é o efeito da taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo? E se eu tenho 34% de capacidade instalada ociosos no Brasil, como é que eu estou dizendo que a minha taxa de juros vai enfrentar uma inflação de demanda? Porque a demanda, eu vi isto, quando gera hiato de produtos, gera preços altos. Eu tenho 100% de capacidade instalada ocupado, estou trabalhando a 3 turnos e tenho um mercado capaz de comprar por renda ou crédito, mais do que eu sou capaz de produzir. Evidentemente que aí tem uma inflação de demanda que eu tenho que atirar com taxa de juros, ainda que eu tenho que me lembrar do Ricardo Eletro, que eu já conversei com vocês aqui, porque as coisas no Brasil não são como os manuais ensinam. Isto é o que nós estamos vivendo hoje. Desconstituiu-se o governo Dilma, por conta da mentira, por conta da incompetência de fazer, enfrentar recessão com renúncia fiscal, apresenta uma crise fiscal monstruosa, e estes loucos estão atirando na recessão brasileira com uma brutal contração do investimento público, com uma brutal contração do investimento privado. As 200 maiores companhias brasileiras estão simplesmente impedidas de investir um centil, porque estão com seus balanços ruinosos todos, inflacionados, os seus balanços, seus passivos, por essa loucura de política monetária e de custos cambializados que alguns têm, especialmente o agronegócio. De onde é que vai vir, pelo amor de Deus, crescimento econômico?
Onde é que alguém já viu no manual ou na experiência empírica uma contração brutal das duas grandes ferramentas de investimento, público e privado, uma junta com a outra, sem precedentes, produzir desenvolvimento, produzir crescimento econômico? De onde é que vem? A consequência prática é o seguinte: a demanda vai implodir mais ainda, porque o desemprego contrai a renda direta, o medo do futuro e de perder o emprego contrai as expectativas, a exorbitância do custo do crédito contrai a possibilidade de novos créditos e gera inadimplementos que estão batendo recordes, e isto reflete na receita pública. Aonde é que já se viu a gente conseguir superar o desequilíbrio fiscal que nós vamos viver esse ano, e no ano que vem pior ainda, com a receita pública caindo 25%, gente querida? Os custos fixos do Estado são quase incompressíveis. Tem um debate meu aí com um boboquinha desses que fala com arrogância danada. Eu estou pedindo, me aponta 1 bilhão. Esse merda desse Michel Temer fez a extinção dos ministérios. Quanto se economizou? Isso quer dizer que eu estou apoiando essa exacerbação? Não. Apenas a gente não pode iludir a população de que esse tipo de coisa é o problema. Esse tipo de coisa desmoraliza as autoridades. Ah, isso eu concordo. A corrupção desmoraliza o processo. Isso eu concordo. Mas sabe o que arrebentou a Petrobras? Foi vender petróleo a 110 e passar a vender a 30. Sabe quanto é que custa um barril de petróleo hoje no Brasil para a população consumidora? $98. Politicamente, o governo do senhor Temer está cobrando do povo brasileiro $98 o barril. E o seu Pedro Parente esquartejando o filé mignon da Petrobras para entregar para os estrangeiros, porque são todos canalhas. Tem jeito? Tem. Vamos concluir. Se o diagnóstico é esse, o Brasil tem que fazer um esforço de recuperar algumas premissas. Primeiro, jamais prosperou nação nenhuma do mundo que não tenha se entregue a uma tarefa de elevar seu nível de formação bruta de capital. Ou seja, quanto é de que nós produzimos sobra para a gente investir no ano que vem. Na China, 1 bilhão produzido, 500 milhões são guardados para investimento do ano que vem, 50% do PIB. Na Coreia do Sul, que são países que estão passando ao largo da crise, ou pelo menos a crise para eles é só na taxa de crescimento, a China caiu de 12 para 6, a Coreia do Sul caiu de 10 para 4, para 5, né? Eles têm a formação bruta de capital lá em cima. No Brasil nós chegamos a 17% do PIB no auge do governo Lula, e agora estamos despencando para algo ao redor de 13% do PIB. E aí, o que é formação bruta de capital? Ao contrário do que se supõe nestas mitologias vendidas a nós como se fosse ciência boa, não é o laissez-faire, não é o entrechoque competitivo das forças de mercado, que tem um papel absolutamente central na dinâmica da produção, na competitividade, na modernidade produtiva. Portanto, não me confundam com alguém que não respeita e admira a força e a importância do mercado. Porém, o mercado não produz formação bruta de capital espontaneamente. O que produz são as instituições políticas, que a política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro é flagrante. É como é que a gente organiza a nossa previdência, é como é que a gente organiza o nosso sistema tributário, é como é que a gente organiza o nosso mercado de capitais, é como é que a gente organiza o capital de alto risco, que chama-se Venture Capital, que não tem nem o nome em português, para o financiamento da inovação. Nós não temos nada disso no Brasil, mas a política pode fazer. Se tiver imaginação e energia democrática, pode fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Qual é o segundo elemento simbólico não, central aos experimentos de êxito da humanidade? Convergência estratégica, governo, empreendedor privado, universidade. Isso aqui pode ser planificado como a China, mas pode ser simplesmente por um consenso como é nos Estados Unidos. Não há um desafio norte-americano. Por exemplo, quando houve a crise de 2008, o Barack Obama estatizou o mercado de seguros americano e o resseguro. Sabe qual é que ele fez? Inventou uma palavra: pré-privatização, para poder não ter contradição nenhuma. Não, nós vamos fazer a pré-privatização do setor de seguros e pronto. Estatizou os seguros todos que ainda estão ali, 80% estatizados. Chegou a estatizar a General Motors. Para quê? Para reestruturar e botar no mercado depois. Não tem problema. O fato é que tem que haver uma convergência estratégica que consense, ou pelo menos estabeleça uma hegemonia clara que guie os formadores
de preços, formadores de opinião, os investidores, para médio e longo prazo. Porque o primeiro movimento de crescer é a expectativa. Se no Brasil a expectativa é terrivelmente negativa, não vai acontecer nada. Os problemas físicos vão se agravar e a solução está sendo buscada para a direção oposta ao que tem que ser feito. Isso vai dar merda, com licença aqui da expressão, e grande, porque a violência vai começar a esquentar nas nossas ruas. E aqui para nós, eu mesmo estou começando a descrer de que uma conversa polida, a discussão cavalheira, a discussão delicada possa acordar esses vagabundos que hoje usurparam a vida do povo e estão fazendo esta coisa terrível com o nosso país. Isso é gravíssimo. Nós caímos 10% da economia nos últimos 26 meses. Sabe quando eu ouvi isso na história do Brasil? Nunca. E olha que nós já vivemos maluquice aqui, plano cruzado, plano Collor. Nunca aconteceu de em 26 meses o produto interno bruto, a riqueza do país, encolher 10%. A gente só para enxugar gelo, cobrir os ganhos de produtividade, esgotar os 1.700.000 garotos com expectativa de trabalho, nós temos que crescer 5%. Se eu caio 10%, olha o que é que eu estou produzindo. Isso é o fenômeno espanhol. A estupidez está lá na Espanha, para quem quiser ver o dia seguinte do que está sendo construído no Brasil. Isso, sob o ponto de vista fiscal, os conservadores brasileiros estão iludidos. Eu sou virgem em déficit, fui governador, fui prefeito, fui ministro da Fazenda, nunca pratiquei um dia de déficit, então ninguém me confunda. Agora, déficit é uma relação receita-despesa. Se eu faço a receita despencar e a minha despesa é incompressível, estrategicamente, seja por interdições regulamentares, seja porque custos cambializados na saúde, etc, etc, eu estou produzindo déficit, não é superávit. Aí 47,5% do meu gasto é juro para banco. Eu deixo livre e mando emenda à Constituição por 20 anos, sem nenhum lugar do mundo jamais ter feito isso, constrangendo os gastos com saúde, educação e previdência. Como se isso fosse possível. Não será possível. O país vai pegar fogo. Muito antes disso acontecer, vai pegar fogo. Por enquanto, fiquemos com os números. E o terceiro, a questão, investimento em gente. Não é oportuno a gente falar hoje das obviedades de investimento em gente. Essas são as três premissas. No caso brasileiro, a convergência estratégica está clara. Os desequilíbrios apontam as saídas. Nós precisamos superar os 124 bilhões de dólares de desequilíbrio. Portanto, nós temos que desindustrialização e experimentarmos um novo ciclo de industrialização em todas as áreas, criar uma cultura com tributo, com crédito, com renúncia fiscal, com capacitação, com compra governamental, com toda a ferramentaria necessária. Nós temos que interromper a desindustrialização e retomar o ciclo industrial do Brasil. As pistas são o buraco. Dos 124 bilhões de dólares, 25 é petróleo e gás. Os caras estão entregando para o estrangeiro. O segundo grande buraco, o complexo industrial da saúde. É dinheiro que nós já estamos gastando. 80% dessas coisas que nós estamos importando, o governo federal importa 17 bilhões de dólares, estão com patente vencida. Que você, com o Instituto de Engenharia Reversa, com parceria com as estruturas, sistemas de indústria, não sei o que e tal, embora também tenha aí uma crise gravíssima de interlocução. Meu amigo Paulo Scaff é um sem indústria, meu amigo Robson é um sem indústria, meu amigo Eugênio Gouveia Vieira é um sem indústria, e nós estamos no Brasil vendo a vaca ir para o brejo e o empresariado praticando araquiri, sendo governista numa situação dessa. É um negócio de cinema. É um negócio de cinema, a compulsão que o nosso país experimenta hoje por suicídio coletivo. É só ver o que aconteceu nas eleições de São Paulo, Rio e Belo Horizonte. É o povo mesmo indo por um suicídio coletivo, sei lá, o que está acontecendo de tanto desagrado que a sociedade está tendo com relação a essas coisas. Complexo industrial da defesa é uma obviedade, nós já gastamos uma fábula. E isto é extremamente enriquecedor. E por fim, o complexo industrial do agronegócio. A doutora ali não falou da parte dos custos incorrentes. Tem um custo grave de logística? Tem. Mas os custos de produção do agronegócio brasileiro, 40% são dolarizados. Não há uma fábrica brasileira de fertilizante, digo com capital nacional, com contabilidade em real. Toda ela é dolarizada. Não há uma fábrica brasileira de agrotóxico. Não há uma fábrica brasileira de implementos agrícolas. A maior agricultura do mundo, a mais competitiva do planeta, tem 40% dos seus custos incorrentes em câmbio. Qualquer aquecimento da economia, lá se vem o problema do câmbio, onerando custos de produção pelo câmbio. E isso está impactando a vida do Brasil como um todo.
Então esses 4 complexos industriais são flagrantemente um belíssimo começo de conversa para a gente virar o jogo. Dois detalhes. Primeira questão nesse momento é reversão de expectativa. O que é que eu proponho? O Brasil tem hoje, olha, veja como nós estamos sendo dirigidos mal e porcamente. Não é da agora não, já de um tempo. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reservas cambiais. 380 bilhões de dólares. Aplicados a 1% ao ano. E parte nova aplicados negativamente, a juro negativo, como eu expliquei aqui. Se eu pegar 50 bilhões de dólares e converter num fundo soberano e disponibilizar para o empreendedor privado brasileiro via crédito, para ele trocar dívida interna cara por dívida externa barata, já com o câmbio realinhado, eu restauro a capacidade do setor privado brasileiro, das 200 maiores empresas, de voltar ao mercado. E isso não tem efeito inflacionário nenhum, porque este governo, mais o da dona Dilma, meteram 90 bilhões de reais para indenizar a swap cambial na maior imoralidade que eu já vi depois da imoralidade do senhor Fernando Henrique Cardoso. Até as pedras do caminho sabiam que o câmbio brasileiro ia desvalorizar. Artigo meu tem 100 anunciando. Pois bem, 90 bilhões de reais foram feitos para financiar meia dúzia de especuladores. E isso não teve efeito inflacionário nenhum. Portanto, se nós fizermos isso, restaura. Eu proponho a emissão de 50 bilhões de reais de títulos para converter em debêntures conversíveis em ação e puxar a retomada do programa de investimento da Petrobras para acelerar a verticalização no Brasil do processo de importação de derivado de petróleo. Isto é conversível em ação, a ação da Petrobras está lá embaixo. Na hora que eu fizer isso, imediatamente o Tesouro vai ganhar, porque as ações vão começar a subir. E eu trocaria, para resolver essa questão fiscal, eu trocaria 10, 12, 18 reais por barril de hoje, por um incremento da CID, diminuindo a rentabilidade da Petrobras, e introduziria uma CPMF com alíquota de 0,38, sem o que não há equação fiscal possível. Estou afirmando aqui no meio de empresários. Não há como resolver a equação fiscal. Vou dar os números e encerro pedindo desculpa por ter abusado da sua paciência, mas me apaixonei de fato pelo auditório. Primeiro, este ano, de juros, e isto é gasto corrente, o Brasil vai pagar 450 bilhões de reais a 10 mil famílias de rentistas do nosso país por intermédio dos bancos. E o senhor Michel Temer está praticando a maior farra fiscal que eu já vi na minha vida, com a conversa mole de austeridade, propondo austeridade para os pequenos, para os humildes, mas a farra fiscal esse ano no Brasil não tem precedente. Eu não sei o tamanho da merda que ele vai praticar com essa história do colapso dos governadores e não sei o que e tal. Eu sei que ninguém colhe laranja de pé de peroba, e eu conheço essa raça. O Brasil vai ter 200 bilhões de reais, 200 bilhões de reais de déficit primário. Nunca houve na história desse país nada nem remotamente parecido. A dívida interna brasileira rodou o ano com 3,4 trilhões. Bota 450 de déficit nominal, mais 200 de déficit primário, ela vai crescer 650 bilhões sobre 3,4 em um ano. E sabe o que vai acontecer ano que vem? O mesmo filme dobrado. Obrigado por sua atenção. Bom, a FATV está aqui na Expolog 2016, ao meu lado o ex-governador Ciro Gomes. Ciro, uma palestra brilhante, maravilhosa. Como é que foi para você participar da Expolog esse ano? Eu tenho muito prazer, praticamente sou freguês todos os anos, tenho esse privilégio de vir aqui. Infelizmente o tempo brasileiro é que é muito duro, muito difícil, mas de qualquer forma a gente precisa conhecer a dureza para poder entender que há saídas para o Brasil, mas essas saídas exigem uma energia que nós precisamos ajudar a construir na sociedade brasileira. Do jeito que está hoje, nós estamos já com 12 milhões de brasileiros sadios por trabalho desempregados e estamos apontando para 15 milhões no ano que vem. Evidentemente nós não podemos aceitar isso passivamente. Essa palestra foi exatamente uma aula dura no Brasil, né? Foi algo bem a sua cara, não teve papas na língua, né? Eu acho meu dever, sabe? A hipocrisia está levando o Brasil para esse desastre. Por isso, mesmo que aqui e ali eu exagere um pouco, eu faço isso por amor ao país. Com certeza. Parabéns pela vitória do Ivo, parabéns pela vitória do Roberto Cláudio. Muito obrigado a você e a todos os cearenses. Bom, continua aí com a FATV.